Recuse Imitações. Fala, meus fiotes, vocês estão bom ou não? Sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no meu, no seu, no nosso Radio Level, a casa do Play 2. Recuse Imitações, confia no primeiro, confia no original, porque essa semana tá osso, cara. Muitas novidades, todo dia tá tendo uma novidade, tem coisas que eu nem consegui parar ainda pra trazer pra vocês, né? Mas essa aqui eu achei bem legal de comentar e passar um pouco na frente. Vamos falar da PSBBN, projeto do nosso amigo Cosmic Scale, que recria, né, aquela PSBBN que era como se fosse a proto-PSN do PS2, né, que tinha isso lá no Japão, né, e eu já fiz vários vídeos aqui abordando isso, mostrando como instalar, o que dava para fazer e tal. Eu vou deixar a playlist completa aqui na descrição, tá? Mas no vídeo de hoje, galera, nós vamos conferir uma versão nova que saiu. Acabou de sair, tá fresquinha, saiu do forno agora, mas talvez esse vídeo aqui vai sair no dia seguinte, porque eu já soltei vídeo hoje, tá? Então, talvez você vai ver essa parada aqui na sexta-feira. Vamos aqui para o computer, e aqui há 4 horinhas atrás, né, foi lançada aqui mais uma versão da PSBBN aqui do Cosmic Scale, tá? Eu só não sei exatamente qual que é a versão, o número da versão aqui, porque não fala. Vê se no vídeo dele aqui ele fala. Vamos clicar aqui para ver, né? Se eu não me engano, a última era 3, versão 3, mas aqui ele não tem um número, pelo menos eu não tô vendo, tá? Eu tô morrendo de sono, dormi nada essa noite aqui, então o bagulho tá louco, tá? E o que tem de novidade aqui, galera? Tava dando uma olhada no changelog e ele fez alguns ajustes interessantes, né? Na última versão que eu trouxe aqui alguns meses atrás, faz um tempinho já que eu não falo sobre esse projeto, acho que na verdade foi ano passado a última vez que eu falei desse projeto. Ele tinha feito uma mudança bem grande aqui no script e tal, dava para fazer pelo Windows agora, aí ele já criava ali um WSL automatizado, tal, uma parada bem louca, né? E ele adotou o uso de uma partição no HD interno ali, em exFAT, para os jogos de Play 2. Ele tem uma partição ali no formato normal ali que o PS2 reconhece, né? E tem uma outra junto ali em exFAT. E aí os jogos ficavam lá. Só que os jogos de PS1 com Popstarter, né? Ele aí ficava nessa partição original. Mas hoje em dia nós conseguimos rodar jogo de Play 1 também, né? Do Popstarter em exFAT. Então agora meio que é uma coisa só, tudo que é jogo agora vai ficar no exFAT, né? E aí a partição normal ali do Play 2 vai servir para as coisas da própria PSBBN. Como por exemplo, mídia, imagens, uns conteúdos que você pega ali dos canais e tal que tem ali na PSBBN, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Mas, enfim, isso aí é uma das mudanças, né? Tem agora também no Game Installer, tem o Game Selector aqui que você seleciona o que vai aparecer ali na Game Collection ali da PSBBN, né, do menu ali bonitão, né. Jogos do Play 1 aqui eu já comentei, né, dá para também exibir jogos da rede, você renomeia ali, faz uma cópia ali renomeada do Popstarter.elf, né, e coloca ali na pastinha Pops ali e tal, né. Tem agora também o Pops Loader, aquele aplicativo, aquela dashboard que eu trouxe umas semanas atrás aqui também, que é bem legal, né? Tem um projeto novo que é o WLaunchElf ISR aqui, né? Aliás, o ISR foi substituído pelo WLaunchElf R3Z, tá? Esse aqui é um projeto novo do El Isra também, que inclusive eu tô devendo os 2 vídeos para ele aqui, que ele pediu para eu fazer um vídeo falando de um emulador, uma variante ali do PCX2 que ele fez. Eu não tive tempo de ver isso aí ainda. Eu tô devendo para ele também desse WLaunchElf aqui que ele fez, né? E o OSD Menu Configurator também foi substituído pelo R3 Configurator, que inclusive saiu a versão nova também essa semana, tá? E não deu tempo de eu fazer um vídeo sobre isso. Mas o R3 Configurator basicamente é uma interface, eu já fiz vídeo aqui também no canal, e você consegue configurar o OSD Menu, FMCB, PS2BBL, tudo num lugar só. Isso é bem legal, tá? E aí várias outras melhorias ali também que ele implementou aqui na qualidade ali de vida do esquema, tá? Tem bastante coisa, tá, galera? Tem vários bug fixes aqui que foram feitos, melhorias e tal, né? Mas enfim, não dá pra abordar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente tem muita coisa pra fazer aqui ainda, tá? Então, galera, vamos lá. Se a gente voltar aqui pra... Eu vou deixar na descrição, tá? O link do repositório. Mas se a gente descer aqui na home do repositório, tá? Você vai descer, vai ter aqui um Installation Guide.
A gente vai para a parte do Windows aqui, se você tiver no Windows, claro, se você tiver no Linux, você pode seguir aqui também. Mas no Windows, você vai abrir o PowerShell, vai executar esse comandinho lá para alterar a policy, né, para permitir os scripts, tá? No meu caso aqui eu já tenho isso feito, mas é só copiar e jogar lá, executa o comandinho lá e tal, e show, tá? Aí você tem que fazer o download do script, que tá aqui. Você vai clicar aqui, ele vai fazer o download. Aí o download vai te levar para esse arquivo aqui. E aí é só você executar esse cara. Para executar, clica com o botão direito e vai em executar com PowerShell. Pode colocar para abrir aqui, né? E aí ele vai perguntar isso aqui. Você vai colocar o R, né? E dar um Enter. E aí ele vai começar. Se você não fizer aquela alteração de policy ali, ele não vai executar. Então pode fazer. É seguro o script, tá, galera? O código é aberto, você também pode consultar ali qualquer coisa no próprio GitHub ali, tá? Mas é seguro. O que ele vai fazer? Ele vai aqui criar, né, um WSL, que é um recurso do Windows que meio que prepara um servidor Linux, né? Uma distribuição Linux só de terminal, tá? Não tem interface gráfica. Normalmente é usado para servidor isso. E aí, aqui, ele vai perguntar o disco que a gente vai colocar. Então você vai olhar aí pelo tamanho e tal, você consegue identificar. O meu é esse aqui, 240 GB. É recomendado que você use um SSD. E uma coisa que eu deveria ter falado mais pro começo do vídeo, mas eu esqueci, é que o PSBBN só pode ser usado em PS2 patch, tá? De preferência o que você consegue colocar ali um Network Adapter e um HD, tá? No Slim não dá, não tem como, não dá para usar isso aqui via USB, tem que ser HD interno. E é recomendado o uso de um SSD. Não é obrigatório, mas é indicado, né? Porque a velocidade de leitura ali é um pouquinho melhor, mais eficiente, tá? Então aqui você vai colocar o número do HD. No meu HD aqui você vai ver que tem o número 6 do lado, então o número 6. E aqui ele já até detectou que eu já tenho a PSBBN lá, tá? Então se você não tiver, né, ele vai formatar o seu HD, vai apagar tudo, então se for necessário faça backup antes. Vou apertar aqui, não Enter, e ele vai montar, né, esse HD aqui no WSL. Essa pasta é destinada a jogos e tal, ele vai montar aqui também no Windows aqui, enfim. E o que ele vai abrir aqui, deixa eu ver. Em seguida selecione ou crie a pasta no PC, por exemplo, C2 pontos tal. Eu vou criar aqui na minha área de trabalho mesmo, tá? Vou colocar aqui PSBBN, e essa pasta aqui, ela meio que vai ser um lugar que eu vou centralizar os arquivos aqui e depois ele joga lá pro HD, tá? Vou clicar aqui em abrir, beleza? Essa pasta é destinada a todos os jogos, músicas, vídeos e arquivos de imagem que serão instalados. Então aí, ó, ele já abriu para mim aqui, né, a estrutura de pastas. A estrutura de pastas aqui você vai reparar que ela é muito similar, né? Claro que não tem todas as pastas, mas é muito similar ao do que a gente tem no OPL. Por exemplo, nós temos uma pasta de apps, tem CD, DVD, e esse tem Movie, Music, Foto e Pops, tá? Então aqui, galera, é o seguinte, aplicativos você vai colocar aqui na pasta apps, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro isso, tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora. E aqui CD e DVD você coloca os seus jogos. Movie, Music, se você quiser, você coloca aqui, tá? Eu, particularmente, acho meio besteira você perder tempo com isso aqui no Play 2. Mas se você quiser, você pode usar isso aqui também. E o Pops, obviamente, para jogos de Play 1, tá? Aqui, galera, como o meu foco não é exatamente mostrar como roda os jogos, porque eu já tenho vídeos aqui, novamente, a playlist vai estar aqui embaixo. Eu vou colocar um joguinho aqui de Play 2 só pra gente ver aqui como é que funciona. E é óbvio que vai ser o The Sempre, né? Que é um jogo pequeno, simples, fácil e econômico. Tá aí, o The Sempre na pastinha CD. Aí, né, no Pops aqui você vai colocar os seus jogos. Se não me engano, né, a gente pode até fazer um teste aqui também. Bom, eu não me lembro muito como é que é o processo aqui para os jogos de Play 1, mas por via das dúvidas, eu vou pegar um joguinho que eu tenho aqui e vou colocar aqui na pasta Pops. Mas tem script para conversão, tá? Pelo que eu vi ali no changelog e tal, e pelo que eu me lembro, ele tem script. Então, beleza, eu já tenho aqui um jogo de Play 2, já tenho um jogo de Play 1. Se você quiser, pode colocar ali também conteúdos na pastas Movie, Music e tal, enfim. E os apps também, como eu já mostrei no vídeo aqui embaixo, beleza? Então aí a gente volta lá pro script e aí a gente aperta aqui agora, né, o botão para continuar. Inclusive aqui, ó, ele fala, né, na pasta Pops, né, dá para colocar bin.cui ou já o jogo em VCD, tá? Na pasta CD, você pode também colocar bin.cui, porque normalmente jogo de CD de Play 2 vem nesse formato. Dá também para colocar ISO e ZSO. Na pasta de DVD é ISO e ZSO, tá? É muito, muito difícil. Eu, pelo menos, não me lembro de já ter visto imagem de DVD no formato bin, tá? Bin.cui.
Normalmente BinQuery é para CD, beleza? E aí tem os homebrews, você pode colocar no formato SAS, PSU ou ELF. E aí os vídeos, né? Tem os formatos ali também que você consegue colocar e tal. Tem tudo ali bonitinho, beleza? Vou apertar aqui para continuar. Vamos lá, continuando então, né? Aí ele vai pedir a senha aqui que você... Provavelmente a sua senha do Windows mesmo. Eu vou colocar aqui. E aí ele vai baixar algumas dependências, atualizar o que for necessário no WSL e tal. Isso aqui pode levar alguns instantes. Vamos aguardar um pouquinho, né? Eu acho que vai demorar um pouco. Um pouquinho eu volto. Acabou, então vamos lá, apertar aqui mais uma vez, e aí agora ele vai automaticamente já desmontar, tá? Então é bem rapidinho, já foi. E agora para abrir novamente, né, depois que ele terminou, é só executar o script novamente, da mesma forma, tá? Botão direito, executar PowerShell, abrir, aí ele vai pedir aqui, você coloca o R, Enter, e aí ele vai iniciar o WSL e vai entrar no menu aqui, a gente operar, né, o bichão aqui. Ele vai pedir, né, para você selecionar um HD de novo, tal. Vamos lá, vamos aguardar. Bom, galera, aí depois que ele terminar tudo que ele tiver que fazer, ele vai abrir aqui esse menuzinho, tá? Se por acaso na primeira vez que você executar ali, ele fechar, depois executa mais uma vez o script e aí ele vai abrir esse menu aqui, tá? Então vamos lá, tem um changelog aqui, inclusive é uma das novidades também dessa versão, que aí tem ali as localizações, inclusive em português, Game Selector, PS1, games ali que eu tinha falado e tal, e mais algumas coisas que eu já tinha comentado, tá? Então vamos lá. Vamos começar do começo, install PSBBN e o HOSD menu, né? Então vamos lá, aqui ele tá colocando que precisa do Network Adapter original, tá? Então já fica aí, né, o aviso. O PHPS2 System Software. Bom, vamos por partes, Vamos aqui na opção 1, vamos lá. E aí ele vai pedir para eu colocar aqui o nome da partição. No Linux, galera, não é igual no Windows, tá? Que você coloca C2 ponto, D2 ponto e tal. Aqui no caso você vai ver pelo tamanho. Eu sei que é esse de 240 GB aqui, né? Que nunca vai ser 240 GB exato. Então aqui é /dev/sdf, beleza? Que é o local que esse HD aqui tá montado no sistema do Linux. Então beleza, tá aí. E aí ele fala que vai deletar tudo e tal, beleza, vai lá, vai filhão, show de bola. O que acontece? Aquela pasta que a gente selecionou aqui agora, né, é uma pasta que ela tá meio que espelhada ali dentro do WSL. E aí os scripts aqui do PSBBN, né, vai usar o conteúdo que você colocar naquela pasta para injetar no HD, beleza? Então vamos aguardar aqui, também vai levar uns instantes, ele tá baixando aqui umas coisas e tal, vai demorar um pouquinho, já eu volto. Terminou? Voltou aqui para a tela inicial, vamos lá. Vai inicializar aqui o drive novamente, né, porque a gente meio que apagou tudo. Então vamos lá, né. Na verdade eu nem precisava ter feito isso aqui porque eu já tinha instalado, mas para fazer do zero, beleza, então vamos lá. Eu tenho aí espaço disponível para 115 GB. E agora ele tá perguntando qual que é o tamanho que eu quero para música, né? O mínimo é 1 GB. Eu vou colocar 1 porque eu não vou usar isso, já que eu tenho que pôr aqui, vou colocar 1. E aí agora contents, usado para filmes e fotos, também não vou usar, então é 1 também. E agora reservar para futuro API partitions. Aí aqui seria, no caso a API partition seria o esquema normal ali do PS2. Para você instalar jogos ali como se fosse do HD Loader para usar no OPL e tal, né? Se você quiser, separa aqui um espacinho, né? Para você usar dessa forma, só que hoje em dia o OPL nas versões mais atuais, 1.2.0, eles já aceitam HD também com exFAT. Então, talvez você não precise disso. Então, pondere aí, pensa um pouquinho, de repente você pode experimentar, se não quiser, formata de novo, refaz aqui a parada, tá? Aqui, vou colocar o 3, o mínimo, tá? Eu não vou usar aqui nesse HD. Vou apertar aqui o Y, né? E aí ele tá perguntando... Música de novo? Lossless... Bom, mais uma vez. Interpartition size, não é? Oxe, bugou o bagulho. Partition size em gigabyte. 1. Ele bugou. Tá 3 aqui. Aliás, aqui, na verdade, não é pra colocar 3. É sim ou não, né? Anta. Colocar Não, vou colocar não aqui. Portanto, se eu quero reservar, não quero reservar. Não quero reservar nada. Então, beleza. Aí, agora sim. Deu errado porque eu coloquei 3 ali, era pra apertar Y ou N. Então, fica aí o aviso. E aí, ele colocando ali o que vai ser criado, né? Um resumo, né? E aí a gente confirma. Ele tá aqui, o Y. E aí agora sim ele vai instalar aqui o PSBBN e tal e tudo mais. Vai formatar o HD, criar as partições
E então vamos aguardar que eu acho que vai demorar um bocadinho. Então vamos lá, acabou, não levou tanto tempo. E aí agora nós voltamos aqui para esse menu. Já tá mais ou menos pronto, né? Já temos aí a PSBBN funcionando, né? E o HOSD menu também, tá? Tá funcionando bonitinho. E aí, se você não quiser instalar a PSBBN, né? Você poderia usar a opção 2 para instalar só o HOSD menu, beleza? Aí ele vai fazer como se fosse um desbloqueio ali via HD, né? Eu já tenho alguns vídeos aqui sobre isso no canal também, tá? Tem a parte ali, o update PS2 System Software, ele não tá mais piscando ali com atualização, porque provavelmente ali na etapa 1, na hora que a gente instalou, ele já fez, tá? E aí agora a gente pode instalar a mídia, o channel extras ou os games. Vamos aqui para os games então, vamos apertar aqui o Enter e aí você tem duas opções, sincronizar todos os games e apps, significa que ele vai instalar tudo que tiver na pasta ali do computador, tá? No PC, e ele vai remover tudo que tiver no HD. Então ele vai sempre considerar o que deve permanecer o que tá na pasta, né? Então ele vai apagar tudo que tá no HD e vai meio que colocar o que tá na pasta, tá? E aí você tem a outra opção, que é adicionar games e apps. Se você quiser um comportamento contrário, né? Ele não apaga o que tá no HD, né? Mas ele vai somar o que tiver aqui na pasta que não está no HD ainda, tá? Como a gente está fazendo pela primeira vez aqui nesse HD, a gente pode usar a opção 1, mas depois talvez seja interessante você usar a opção 2 até para ir mais rápido e para poupar espaço no seu computador também, tá? Às vezes você já instalou a parada, você não precisa e fique lá no HD, tá? Eu vou usar aqui a opção 1 e aí ele pergunta como que eu quero rodar o jogo, né? Com o OpenPS2 Loader ou o NHDDL. O NHDDL ele vai usar o Neutrino, que é um pouco mais moderno, tá? Esse OPL aqui eu não sei se é a versão mais nova, porque normalmente isso aqui é usado o Mini OPL, né? Como uma variante do OPL reduzida ali e tal, né? Eu acho. Eu não sei se é a versão mais nova, mas aí tanto faz. Eu vou de OPL aqui mesmo, tá? Mas o Neutrino aqui também funciona muito bem, tá? Vou aqui só para ir mais rápido, e aqui ele pergunta se eu quero habilitar um HDTV Fix para jogos de Play 1. Isso aqui é muito importante se você usa telas modernas e HDMI aí, tá? É interessante você habilitar isso aqui. Então coloca aqui no Y e você costuma usar os VMC para jogo de Play 2? Se você usa, né, para ele criar os memory cards, você pode criar aqui. Eu não uso, eu uso memory card normal. Aqui é N, e aí apertar aqui para confirmar. E aí ele vai, né, já baixar aqui os arquivos do POPs, os binários, vai converter o que tiver que converter e mover o que tiver que mover. Aqui, olha, já tá convertendo aqui o Bomberman. Oi, ó, já tá baixando capa, tá fazendo tudo. Bonito o bagulho. E aí, né, selecionar tudo, confirmar, deixa eu ver, que é aqui agora com o mouse. O mouse, olha, isso aqui é novidade. Selecionar tudo e firmar, né? Bacana isso aí. Já tá baixando aí os patches ali do Google Pocket. Ele corrige vários jogos ali que não rodam tão bem no Popstart, tipo Gran Turismo, Homem-Aranha, Tony Hawk e tal, né? Tem vários probleminhas ali, esses scripts aí eles corrigem, né? Os patches. E aí foi. E aí acabou, tá? Vamos dar uma olhada aqui que tem só no Optional Extras. Dá para instalar o Linux. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando. Dá para você trocar, né, o X e o bolinha. Isso aqui é muito útil se você tiver um console japonês e não gosta o botão de confirmar e cancelar. Mudar o idioma, você pode colocar aqui também já para alterar. Opções de tela, dá para mexer aqui também. Limpar o cache ali de capas e tal e voltar, tá? Aqui eu não vou fazer nada, vou apertar aqui o B para voltar e eu acho que é isso aí, né? Vamos aqui na opção 4, só para eu ver install apps, que ele vai ter aqui. Basicamente é para... Podia ter uma opção para voltar aqui, né? Vou colocar aqui no 2. Vamos lá, NHDL, aqui eu vou colocar o PL de novo, tá? Acho que ele só vai ignorar porque não tem nada. Não, não. Ô, caramba. Não, confirmar, né? Coloca aí, já. Vou colocar aqui Select None, confirmar. Ele não vai fazer nada. Belezinha. Show de bola, né? Deixa eu ver aqui mais. Update, tal, install media, opcional extras. Só confirmar aqui se eu fui na opção certa. Tal, é isso aí, né? Com isso a gente já viu aqui toda a instalação. Agora é tirar o HD, né? A gente vai apertar aqui o Q, dar um Enter, e ele vai desmontar o HD. É importante que você faça isso aqui, tá? Para não corromper os dados e tal, né?
E aí agora você pode tirar o HD do PC e colocar no Play 2. Então bora lá. Cara, liga do Play, né? Ele pode demorar um pouquinho mais para dar imagem ali, pode levar uns segundinhos a mais, tá? Importante, se você usa aí memory card com FMCB, tá? Para ser Play 2 aí dessa forma deu certo. Você usa memory card com FMCB, tira ele aí desse momento, tá? Porque você não precisa mais do FMCB se você for usar aqui, né, a PlayStation BB aqui, né, a PSBBN. Não precisa, beleza? Galera, eu não vou demonstrar aqui as partes de rede, né, por dois motivos. Primeiro que eu já tenho vários vídeos aqui que eu mostro isso. Segundo que eu não tenho aqui não tô conectado na rede, tá? Vou apertar o bolinha aqui para não fazer isso aqui. Cancelar, tá? Aí você pode configurar aí a rede e tal, padrão aí, como a gente já viu para jogar online e tal, a mesma coisa, tá? Aí você teria aqui os canais que ele acessa na internet, como se fossem páginas que você acessa ali das produtoras, Capcom, Konami e tal, japonesas, né? Mas estão traduzidas e tem uma parte do conteúdo aqui. Não vai estar 100% aqui tudo, né? Mas tem bastante coisa. E aí o Game Collection que interessa aqui nesse momento, nesse contexto. E aí a gente tem aqui em Collection, nós temos aqui os aplicativos, né? O OPL e tal, o Pops Loader, o HOSD Menu, né? Ele sai daqui e entra lá no browser, né? Tem aqui o Launch Elf novo ali do El Isra, o R3 Configurator, e eu não tô vendo os jogos aqui, mano. Cadê os jogos? Tá aparecendo aqui os jogos. Eu acho que eu comi bola de alguma forma aqui. Action Navigator Menu Delete, eu acho que eu comi bola aqui de alguma forma. Né? Era pra estar aparecendo os jogos aqui. Disk, deixa eu ver o que ele vai fazer. No Disk. Channels, deixa eu ver. Channels é a parte de internet lá. Né? Internet, Music. Ah não, isso aqui são os canais aqui de música, tal, internet. Move e tal, beleza. Aí tem a parte da internet aqui também. System Configuration, deixa eu ver. Teve data, tal. Aqui tem algumas opções ali que não vão funcionar. Guide. Menu, manualzinho, né? Acho que eu comi bola ali que eu não fiz a parada de adicionar jogo. Deixa eu dar uma olhada nisso aí rapidão. Galera, só voltando aqui novamente, rodando o script e tal, eu acho que eu entendi o que eu fiz de errado, tá? Eu executei novamente a parte de instalar ali os jogos e eu coloquei naquela telinha que apareceu ali, eu coloquei nenhum, none. Eu achei que ele só ia dar uma ignorada ali e não ia tentar passar os jogos de novo. Então vamos lá. Vamos só passar de novo naquela tela lá, vou na opção 4. Vou colocar aqui... Vou colocar para sincronizar de novo aqui e tal, por via das dúvidas. E aqui o OPL, na opção 1. Vou colocar aqui no Yes. E aí, não uso memory card virtual. E aí, confirmar. Ele vai abrir aquela interface aqui. Eu vou colocar Select All e confirmar. É aqui, ó. É isso mesmo, tá? Seleciona quais jogos vão aparecer ali. Se você não selecionar aqui os jogos, né? Você pode também desmarcar aqui, imagino, né? Você desmarca e tal. Ele não vai aparecer ali onde estavam aqueles aplicativos que eu tava mexendo. Mas se você abrir um OPL ou o NHDDL e tal, ele vai aparecer, tá? Inclusive ele fala aqui, tá? É só ali que não ia aparecer mesmo. Mas como a gente tá testando aqui justamente o PSBBN, a gente quer que apareça lá, tá? Então foi uma comida de bola minha aqui. Eu nunca tinha visto essa tela, novidade pra mim. Então aí eu acabei errando. Então vamos dar um kit novamente. Ele vai desmontar daqui o HD. E aí, fechou. Vamos lá pro Play 2 de novo. Beleza, iniciando mais uma vez aqui. Lá, leva alguns instantes. E aí agora, né, os jogos vão aparecer ali na parte de... Eu vou apertar aqui o bolinha. Não quero. Eu não quero! Quero configurar a rede. Só que enquanto você não fizer, ele vai ficar aparecendo. Tá? Mas tudo bem. E aí, vamos aqui para nossa Game Collection. E agora sim, vai ter aqui, né, o Capcom Arsenic 2, o de sempre. E aqui o jogo de Play 1, tá? Vamos testar o jogo de Play 1. Esse jogo de Play 1 aqui, eu tenho uma história com ele. E ele foi um dos primeiros jogos que eu comprei no meu Play 1, lá em 98, quando eu comprei meu Play 1, né? E eu comprei isso aqui porque eu jogava o Bomberman com meus amigos ali da rua, né? No Super Nintendo. Falei, pô, da hora, vou pegar no Play, né? Isso é um jogo mais tchan. Aí, na hora que eu fui colocar esse jogo ali, mano, o bagulho era tipo um bagulho de estratégia, não era um Bomberman normal, e era todo japonês. Não tinha tradução igual tem hoje, né? E aí eu caguei, né? Eu não manjava português, quiçá inglês, e olhe lá japonês então, né? Então, acabei devolvendo, fui lá, peguei, né? Aí eu peguei o outro Bomberman lá, o Bomberman World, que era legalzinho, né? Eu gostava.
e não rodou o jogo. Isso aí pode ser porque o jogo não é compatível com o Popstarter, né? Pode ser isso. O jogo não rodou. E aí eu devolvi o jogo, né? Só que aí hoje em dia, eu gosto até desses jogos de estratégia, né? Eu fechei até recentemente o Final Fantasy Tactics lá, o Ivalice Chronicles no Play 5, eu curti pra caralho o jogo. E aí eu fiquei com vontade de jogar, de revisitar esse game aqui, né? Mas aí, obviamente, não vai ser no Play 2 que eu vou jogar, né? Mas vamos aqui pro jogo de Play 2, então, porque aquele jogo lá não rolou. O Popstarter, ele não é 100% compatível, tá, galera? Muitos jogos aí podem não funcionar. Então, vamos aqui com o de sempre, que é garantido, mano. Isso aqui tem que funcionar. Isso aqui vai funcionar, não tem como, né? Vamos lá. Então, aí, não vou nem cortar, vou deixar pra vocês verem aí, né, o tempo de carregamento. Eu comentei que eu não sabia se era a versão atualizada do OPL, mas é sim, porque se não fosse atualizada, ele não estaria funcionando no XFAT, tá? Então é o OPL atual sim, mas provavelmente aceitando parâmetros. Tá aí. O de sempre funcionando, né? Se eu vou testar alguma coisa de Play 2, tem que ser no de sempre, né? Tá aí, cara. Então, SBBN, versãozinha nova, que eu não sei qual que é o número dessa versão. Não sei se é V4 e tal, porque eu não achei lá no GitHub. Mas versão nova com muitas melhorias ali, muitas novidades. Aplicativos atualizados, né? E algumas modernizações ali muito bem-vindas, como essa questão ali do Popstarter no XFAT e tal, que ajuda a poupar um espacinho no HD, porque o método convencional ali, né, antes da gente poder usar XFAT, você tinha que ir lá no HD, você tinha que criar uma partição, né? E aí quando você cria uma partição, você já determina o tamanho que essa partição vai ter. Aí você vai colocando os jogos lá, vai chegar no momento que essa partição ela vai chegar no limite de espaço, você vai ter que criar outra partição. Aí você vai ficar com uma caralhada de partição. Pops 1, Pops 2, 3, 4 e tal, e, cara, é meio paia. Aí no XFAT, cara, pô, é só na pastinha. Só colocar na pastinha e GG, mano. Então facilita muito a vida. Uma das melhores coisas que podia acontecer aqui na cena do Play 2 é o XFAT, mano. Tem gente que depois, quando que vai chegar o NTFS? Galera, não precisa de NTFS com o XFAT. O XFAT ele já foi feito pra gente poder usar ali HDs que não vão receber um sistema operacional, né? Então ele já tá ali no esquema, né? É muito próximo do que é um NTFS. O NTFS ele é otimizado para rodar no Windows, né? Então a gente não precisa disso aqui no Play 2. O XFAT já atende, né? Todas as limitações que a gente tinha no FAT32 ali acabaram, né? O único problema, o único inconveniente ali de usar o XFAT é que pode ser que algum aplicativo mais antigo ali que você talvez use não é compatível, né? Mas são pouquíssimos aplicativos hoje em dia, né? Eu me lembro aqui agora, aplicativo que não funciona no XFAT é o SMS, né? O Media Player, que eu fiz um vídeo até recente aqui e tal, ele não aceita. Mas, cara, todos os aplicativos que a gente usa no dia a dia, né? G-Device, OPL, Neutrino, Popstarter, né? Tudo que a gente usa ali, de mais importante, os emuladores, né? O Snatical, né? Os emuladores mais importantes ali já aceitam o XFAT. Então, dá pra migrar aí tranquilo, beleza? Bom, tá bem da hora, né? Essa versão nova. Vale a pena experimentar aí, matar a curiosidade pra ver como é que era. E caso você queira ver aí, não quer perder tempo instalando e tal, e quer só ver como é que era de curiosidade, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar aqui embaixo. Aí eu desbravei tudo que tinha lá no PSBBN, beleza? Bom, meus queridão, muito obrigado pela sua comparecência. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Meu braço torto é aqui pra vocês, que eu quebrei 5 vezes esse braço. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e... Seja bem-vindo à casa do PlayStation. Você está no Hard Level.